Boa noite, pessoal. Como vai? Falando aqui, agora acho que vai. Falando aqui direto de Coimbra, como uma ex-professora, atualmente afastada por motivos outros profissionais. Inicialmente, eu estava em franca atividade junto à Universidade Federal, fazendo disciplinas. Eu não pude aproveitar nenhuma disciplina, então, na realidade, precisei fazer uma carga horária extensa. Mas, como sempre professora, eu me senti no dever de falar sobre um tema que foi debatido semana passada, ou retrasada, se não me engano, sobre a dispensa do advogado das sessões de mediação judicial. Mediação e conciliação, diz a resolução do CNJ, e como uma profissional da área de processo civil, trabalhei 18 anos no Juizado Especial Cível, depois trabalhei 4 anos no Juizado Informal de Conciliação, me vi no dever de contribuir de alguma forma com aquilo que eu já escrevi no ano de 2012 e depois também escrevi continuadamente com outros alunos, isso acho que em 95 ou 94, com alguns alunos de iniciação científica. Isso se não me engano, porque em 96 teve uma reforma do Estatuto da Advocacia, e aí achei por bem, junto com outro aluno, nós traçarmos sobre essa reforma do Estatuto. E, coincidentemente, nós analisamos também algumas situações em que envolvia o Juizado Especial Cível na época. Nem se falava tanto em mediação no Brasil, mas a gente já havia enfrentado no ano, se eu não me engano, uma publicação de 92 ou de 94, sobre a participação do conciliador, do mediador e do advogado nas sessões judiciais, né, nas sessões de mediação e conciliação judicial. Bom, só para contextualizá-los, eu sei que os colegas que são da área fica redundante, mas eu tenho lido algumas situações e às vezes a gente se expressa via WhatsApp, eu tenho evitado, ou via Telegram, eu tenho evitado. O que ocorre, né, em algumas circunstâncias? Você ou não é ouvido, é ignorado, ou então, quando é ouvido, te pegam aquela ideia que você semeou, mas aquilo não é aprofundado, e as pessoas também ficam em dúvida acerca do seu entendimento daquele tema. Num primeiro momento, eu falei para os colegas processualistas que eu era contra a resolução do CNJ. O fato de eu ser contra a resolução do CNJ, desculpa de eu estar olhando aqui, é que eu estou convidando algumas pessoas para interagir, tá? Mas não vou conseguir, porque ainda eu estou um pouco dinossauro nessas relações aqui de chamada ao vivo, né? E um pouquinho já cansada, que eu trabalhei o dia todo aqui na universidade. Então, só para contextualizar, né? Quando nós tratamos sobre a resolução do CNJ, em um primeiro momento, se eu falar para os colegas que eu sou contra o CNJ, fica-se a conotação de que lá vem ela, né? É do contra a análise do CNJ, ou seja, por que é contra? E daí fica naquela polaridade, quem é contra e quem é a favor. Na realidade, toda e qualquer crítica que eu costumo tecer, gente,
Por isso que eu me exponho muito pouco e sempre digo assim, vou me expor em artigos científicos. Só que agora, nessa fase de encerramento de dados aqui em Coimbra, que é extenuante, o aprofundamento teórico e o trabalho que a gente está fazendo aqui. E depois, paralelamente, né, com escrita de tese, recolocação no mercado e outras coisas, eu acho que não vai dar tempo de escrever isso até janeiro ou fevereiro de 2019. Então, achei por bem externar para vocês qual que é o meu entendimento. Vamos lá ao assunto, né? Antes de mais nada, eu gostaria de indicar para vocês uma referência. Vocês poderiam ir no Academia Edu, que é uma base como se fosse o Research, né? Mas é uma base de artigos científicos ou artigos de revistas, não especificamente científicos, artigos jurídicos. Mais para a base do pessoal que trabalha na área jurídica. Lá eu tenho um artigo que tem o seguinte título, e daí já vou contextualizar e colocar os problemas em que incorrem, só para vocês entenderem o meu posicionamento e não cansá-los também com a minha exposição, ok? Fala o texto, o artigo lá para vocês procurarem no Academia Edu. Foi uma orientação de 2 alunos da Faculdade de Direito, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Eles foram orientados por mim, né? O papel do advogado na solução de conflitos, mediação, conciliação e arbitragem, tá? Então, o papel do advogado na solução de conflitos, 2 pontos, mediação, conciliação e arbitragem. Aqui eu faço uma retrospectiva do papel do advogado, não em confronto com a postura e a função do mediador e conciliador nas sessões de mediação e conciliação. Primeiro, a gente tem que, antes de falar do advogado e da resolução, eu acho importante a gente tomar alguns cuidados conceituais com o Instituto da Mediação e da Conciliação. E outros cuidados também conceituais com o sistema judicial e o sistema de métodos alternativos extrajudiciais, né, que podem ser alocados em situações extrajudiciais. Né? Por que eu falo isso? Há uma confusão também na hora de destacar a postura do mediador e do conciliador, sejam externamente ao quadro do Poder Judiciário, seja vinculado ao quadro do Poder Judiciário. Então, a gente tem que, no momento de avaliar a figura do mediador e a figura do conciliador, avaliar primeiro qual é a espécie de mediação que nós estamos falando e as suas técnicas e procedimentos, ou se é conciliação, suas técnicas e procedimentos, e se elas são provenientes ou atuadas dentro do Poder Judiciário ou externamente ao Poder Judiciário. Elas têm características diversas, apesar da doutrina de manuais especificarem conceitos genéricos, infelizmente é isso mesmo, há uma especificação de conceitos genéricos. Na realidade, nós temos especificações que doutrinadores estrangeiros e nacionais que atuam nessa área, eles especificam formas, procedimentos e atuações diversas no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial. Ok? Então, isso é de suma importância. Por quê? Pelo relato que eu tenho ouvido, a nítida impressão, né, o que me pauta é que está havendo alguma confusão com aquilo que é mediação
e aquilo que é conciliação, né? A gente tem que tomar cuidado com as especificidades da conciliação e da mediação, ok? Então, primeiramente, a conciliação, ela demanda a postura deste conciliador com o mínimo de formação e possível interferência, inclusive com sugestões. Então, o próprio juiz, quando ele inicia a presidência de sua sessão de audiência e ele fornece a possibilidade de conciliação, isso requer uma posição técnica e jurídica. O juiz, ele não é neutro neste processo de inferência e determinação de uma possível conciliação. Então, algo que tem que ficar muito claro e evidente é que a postura desse conciliador, ou mesmo quando o juiz se porta na fase de conciliação, porque ele não deixa de ser um conciliador, né? Quando o juiz ele faz a proposta, ele é um conciliador, tá? Isso na sessão judicial. Essa atitude do juiz não importa em neutralidade. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, que isso não importa em neutralidade. Aí vocês me diriam assim, mas Raquel, veja bem, se não importa em neutralidade, a intenção desse juiz é uma intenção, eu digo, é uma intenção política processual. É uma intenção política processual. Agora, a que confere essa intenção política processual, se tem caráter ideológico ou não tem caráter ideológico, gente, o advogado, ele sobrevém a um caráter ideológico que é o interesse da parte. Quem não tem interesse ideológico numa atuação, seja ela dentro do Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário? Daí nós entraríamos em discussões, assim, absurdas, né? Mas o posicionamento ideológico de um profissional da área, seja qual for, um médico, por exemplo, ele tem posicionamentos ideológicos e técnicos? Claro que ele tem. É óbvio que ele tem. Um engenheiro, ele tem um posicionamento ideológico e científico na área dele? Claro que ele tem as teorias em que ele se abarca para direcionar o trabalho dele. Então, é natural que na função de conciliador e com a possibilidade dessa interferência e dessa atuação, dando às partes o direcionamento e as opções, haja uma conotação ideológica, ok? Então, isso eu digo em relação à postura do juiz, eventualmente numa sessão de conciliação prévia a uma sessão de conciliação prévia a uma sessão de audiência, seja ela una ou bipartida ou tripartida, não importa, tá? Ok? O outro questionamento dentro da judicial, eu diria para vocês que é a possibilidade também de ocorrer a mediação judicial. A mediação judicial é outra atividade diversa da conciliação judicial, que não pressupõe posturas de interferências. Eu acho que aí que está a principal dificuldade de enfrentamento pelos profissionais da área jurídica em vislumbrar a diferença da atuação do conciliador e da atuação do mediador, ou então, melhor,
ficam naquele jogo de acomodação ou desacomodação de funções ou de relegação do advogado ou, preposição, ou sobreposição do juiz. Na realidade, não é nada disso, gente. Na realidade, há um princípio maior denominado dois, né? O da solidariedade e o da cooperação. Esses princípios pressupõem que todos que têm função dentro da sessão, seja ela de audiência judicial, que nós estamos falando agora, de mediação ou conciliação, todos têm uma função ali de cooperação e no sentido de obter um melhor acordo, ok? Só que na mediação, a palavra fala mediação e meio, há uma neutralidade, aí sim, de delimitar aquilo que é legal e lícito. Ou seja, pela voluntariedade da parte, aí é a parte que escolhe, a parte dirá se ela deseja ou não deseja o acordo. E nesta voluntariedade da parte em dizer se deseja ou não deseja o acordo, ela deve estar totalmente segura. Eu acho que é aí que está a principal dificuldade em relação à resolução do CNJ. Essa parte ela deve estar segura de que há segurança jurídica sobre a proposta do mediador. Então, ainda que haja essa neutralidade do mediador, em que ele tenha um mínimo de freamento daquilo que é dos limites da legalidade, da licitude, esse mediador, ele assegura às partes a legalidade, a segurança jurídica, e inclusive a efetividade da decisão, ok? Então, aonde está aí a principal, daí eu diria, não para os colegas que são advogados e processualistas, que seria desenhar para o artista, né? Eu não tenho pretensão nenhuma, tá? Só estou colocando a voz com a finalidade de dialogar. Aonde está, então, a principal finalidade desse mediador? Ele simplesmente vai ouvir as partes e não possibilitar acordos ou propostas que beiram a ilegalidade ou ilicitude, ok? Diante disso, o que eu acho, assim, de extrema importância, é a possibilidade de ter, sim, advogados, sejam nas sessões de audiência judicial, ou sejam nas sessões de mediação. Aí eu vou dizer assim rapidamente, porque aqui já é tarde e não tem como eu me aprofundar. O artigo 133 da Constituição Federal, eu tenho que falar um pouco mais baixo, que aqui agora nosso horário de repouso noturno já começa, e aqui é bem rigoroso. O artigo 113 da Constituição, 133, perdão, da Constituição Federal, ele determina a indispensabilidade do acompanhamento e das defesas do advogado de todo cidadão. Estou falando de uma forma bem genérica, eu poderia ler aqui para os senhores, e eu não sou de decorar terminologias, eu quero que chegue a informação e que vocês entendam o contexto e a ideia. Essa imprescindibilidade da presença do advogado, ela demanda uma questão que é maior do que uma legislação específica de juizado especial civil, de que uma lei de mediação
e do que um código de processo civil. Vocês vão falar que é absurdo o que a Raquel está falando. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A mera legalidade, ela pode ser tensionada e controlada pelo mediador e conciliador, na sua postura, se eles estiverem bem preparados. Aí é um outro problema gravíssimo do porquê que o CNJ deveria tomar cuidado no ato de dispor as suas resoluções, porque não há esse preparo ainda no Brasil. Ainda as formações são extremamente superficiais e as formações também não são fiscalizadas e acompanhadas. Apesar de ter aquele protocolo, eu li todo o manual da mediação judicial e da extrajudicial, havia aquele protocolo de avaliação técnica contínua, isso ainda não existe. Tecnicamente e faticamente falando, isso ainda não existe. O que existe na prática são estatísticas com metas do CNJ de 1 a 5 que determinam a eficiência por X acordos obtidos. É isso que existe, ok? Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com qual é a ideologia que se está por trás de algumas determinações. O que pressupõe especificamente esse contato meu com vocês? Aquilo que supera o que é colocado na legislação especial está pautado na Constituição Federal, no artigo 133, que é a indispensabilidade do advogado. Se em algum momento a formação do mediador ou do conciliador, eu digo conciliador, não o juiz, eu digo conciliador que foi formado para fazer aquelas sessões no Sejusc. Se em algum momento for levantado a possibilidade de haver ilegalidade, ou mesmo de haver erros graves, inclusive formais, do acordo, é possível gerar nulidade, requerer a nulidade do ato do acordo. Então, o porquê da minha rejeição à resolução do CNJ? Justamente para conferir e fazer a comissão do CNJ pensar sobre a possível fragilidade ainda do sistema de mediação e conciliação, sobre a possível presença do advogado, ainda que facultativo. Olhem só, o plenário, eu li aqui, né, na hora que ele decide, ele não fala que ele rejeita, de forma alguma. Ele não fala que está dispensado o advogado. Não, não é isso que o CNJ fala. Por isso que eu estou falando que a gente tem que esclarecer. O CNJ, ele fala que pode, que é facultado a presença do advogado nas sessões de conciliação e mediação. Dessa forma, o CNJ poderia tomar um outro cuidado em dizer assim, que é facultado desde que não cause desequilíbrio ao contraditório e gere ilegalidades ou não formalidades necessárias que poderiam se tornar eventual nulidade processual, trazendo segurança jurídica. Aí sim, aí eu concordo com o CNJ. Compreenderam? Então, a minha finalidade de trocar uma ideia com vocês é porque eu não tive a oportunidade de escrever sobre o assunto, não deu tempo, e só que também os nossos contatos via Telegram, WhatsApp, eu me cansei um pouco, sabe? Esses contatos são superficiais e pouco produtivos. Então, mas com a finalidade de dizer para vocês, para refletir. Primeiro, o CNJ, eu não diria que ele está errado. O CNJ fala em que é facultado
chamado, e daí já vem lá na primeira manchete da chamada. O CNJ resolve pela indispensabilidade do advogado, gera né? Nossa, indispensabilidade, daí eu sou contra. Por que eu sou contra? Na realidade, eu sou contra justamente pela precariedade da formação dos mediadores e conciliadores. Em outro momento posso falar com vocês, é que agora já está bem tarde aqui mesmo. Depois, em relação à ineficiência da estrutura, eu sou totalmente contra a estrutura que é apresentada no Brasil de SEJUSC, de mediação e de sessões judiciais. Mas isso vem mais para frente, né, a minha produção. E, da mesma forma, talvez a passos largos o CNJ poderia ter chamado os colegas que se debruçam, estudam sobre isso, chamado profissionais de outros países, por que não? Para ver vários modelos. Tem colegas lá no CNJ que trabalham com isso, né? Tem juízes competentíssimos que trabalham só com isso. Então, chamar esse pessoal, fazer uma comissão de estudos, né? Como foi feita de processo civil, e apresentar propostas. Em particular, a minha tese de doutoramento, eu trato sobre mediação de conflitos, de mediação descentralizada. Isso vai ficar para a tese, né? Mas é possível, é possível. Aí alguns colegas já perguntaram, Raquel, é via Câmara? Eu estou falando para vocês que é algo diferente, então não é via Câmara, né? Como que eu vou antecipar para vocês o que é? Não posso. Mas, de qualquer forma, leiam novamente lá. A resolução do CNJ fala que é facultada a presença do advogado. Tá? Foram um pouquinho avançados, né? E eles invadiram um tópico que eu acho que ainda estava imaturo para chegar a essas conclusivas. E a minha sugestão é essa: ouçam profissionais que atuam na área, leiam nossos textos. Ó, eu tenho um texto de 94 ou 96, tá? Eu tenho que encontrar onde ele foi publicado. Depois tem um texto de 2012, depois tem um texto de 2015, todos eles falam sobre o papel do advogado. Pergunto para vocês, quantos dos colegas me citaram nesses artigos? Não sei, né? Quantos desses colegas, ou se algum tribunal consultou e perguntou, qual a opinião, doutora? Tantos anos de experiência, tem alguma opinião? Ok? Então, eu acho assim, façamos esforços para a gente ter parcimônia em falar sobre os institutos de uma forma adequada, não deturpada, e somente aqui esclareço que a minha contrariedade à resolução do CNJ não é uma contrariedade política, pessoal, e nem ao Poder Judiciário. A minha contrariedade é técnica, por erros de definições de institutos, e inclusive não há nenhuma conotação ideológica, visto que, repito para vocês, a conotação ideológica, ela existe em qualquer postura, seja do juiz, seja do advogado, seja do conciliador, ou seja do mediador. O que a gente precisa urgentemente é cooperar e trazer todos para participar, seja junto no Poder Judiciário, ou seja fora do Poder Judiciário, tá? Vocês me desculpem, mas eu precisava falar sobre isso, porque
A primeira ideia de repelir a resolução do CNJ pode ter sido mal interpretada, e depois eu escrevo com tecnicidade, com aprofundamento, sobre essa nova decisão do CNJ. Espero que eles reflitam, espero que isso, algum de vocês que ouviram aqui, leve para os conselheiros, e eu fico à disposição, gente. Agora eu estou assim, aprofundada, hoje, em direito administrativo e urbanístico, nesse período aqui na Universidade de Coimbra, mas já fechei meus quadros sobre mediação, e devido à experiência, né, e estou à disposição, tá? Desculpa, eu baixei o tom mesmo, porque aqui é super rigoroso. Eles nos acendem aqui na hora que é o momento do silêncio. Que bom, né? Porque daí também eu durmo tranquila, tá? Fica aí a dica então, tá? Sou contra a resolução do CNJ? Sim. Mas sob os erros de fundamentos e definições de princípios e outras questões estruturais e ideológicas, que eu prefiro colocar isso por escrito. E peço para os colegas me indicarem nas suas publicações, porque isso conta para nós que permanecemos exclusivamente na academia. Um beijo para todos, fiquem com Deus e estou à disposição. Saudades do Brasil, mas eu acho que eu volto para cá. Eu gostei muito daqui e estou muito, mas muito feliz mesmo aqui. Um beijo para todos e à disposição. Se vocês precisarem de algo, amanhã eu gravo uma outra palestra, mas daí é uma gravação. E se vocês precisarem de algo, fique à vontade. Lá na Universidade de Coimbra eu não consigo gravar, porque os nossos gabinetes ficam numa sala de revista que é aberta e sem porta. E é proibidíssimo fazer barulho, né? Nem com os funcionários a gente pode fazer barulho, numa sala à parte. Mas eu acho que aqui foi o suficiente, tá? Vamos ver, qualquer dia eu entro mais cedo, porque daí eu consigo falar um pouco mais alto, porque aqui já são quase meia-noite. Um beijo, até mais, espero que tenha ficado claro, tá? Assim eu evito desvios de Telegram, de WhatsApp e redes sociais, e vocês conhecem um pouquinho também dos meus posicionamentos e da minha voz aqui ao vivo. Um beijo a todos, boa noite, bom descanso para vocês.